Fala pessoal, tudo bem? Excelente dia a todos. 12 em Campo News chegando nesta segunda-feira, dia 20 de março, trazendo aqui as informações do Timão para você. No vídeo de hoje vamos falar sobre a definição das datas e locais do amistoso, dos amistosos do Corinthians aí até o final do mês. Vamos falar também sobre a situação do Matheus Pereira. Está mais perto ou está mais distante? Tem boi na linha, como a gente costuma falar. As coisas podem se complicar um pouquinho. E vamos falar também sobre a reapresentação no dia de hoje e a cobrança dos jogadores em cima da diretoria, depois da invasão no CT Dr. Joaquim Grava na última sexta-feira. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians, minha gente. Começando aqui o 12 em Campo desta segunda-feira, e a gente chega trazendo as informações sobre aqueles amistosos, né? Não é um torneio, são os amistosos aí que o Corinthians, São Paulo e Curitiba conversaram ali e vão fazer entre eles. Foi definida pelo Curitiba, o Curitiba que passou essa informação, que já entrou em acordo com os dirigentes do São Paulo e do Corinthians, sobre datas e locais desses amistosos, e eu vou chamar de jogo treino, e aí eu vou explicar por quê. Ficou definido o seguinte: os três que vão participar, São Paulo, Corinthians e Coritiba, o Santos ficou fora, o Santos vai fazer amistosos ou jogos treino com outras equipes, tá? O que ficou definido? Que será no dia 27 e 30 de março, então, portanto, daqui a uma semana, dia 27 e 30 de março, os dois jogos do Coritiba. Não se sabe ainda se o primeiro é contra o Corinthians ou o primeiro é contra o São Paulo, mas ficou definido o seguinte: um jogo será entre São Paulo e Coritiba no centro de treinamentos do São Paulo, na Barra Funda, e o outro será entre Corinthians e Curitiba no CT Dr. Joaquim Grava. Tá? Então, São Paulo e Corinthians não se enfrentarão. Será só Curitiba e São Paulo, Corinthians e Curitiba. Essas duas datas aí estão reservadas. E por que eu chamo de jogo treino? Porque é no CT, sem presença de imprensa, sem presença de torcida. Quando é um amistoso, você faz no estádio, com presença de público, que eu, aliás, sou a favor, presença de público. Faz na Neoquímica Arena, cobra lá 1 quilo de alimento não perecível, faz uma campanha de agasalho, já pensando aí no inverno que vai chegar. Mas, enfim, pelo momento, né, que os clubes estão vivendo, tanto o Corinthians como o São Paulo, parece que o distanciamento da torcida é o melhor caminho para evitar uma pressão maior. Então, ficou definido, através do Coritiba, já oficializou isso. Por enquanto, Corinthians e São Paulo não falam nada, mas o Coritiba já oficializou isso, que nos dias 27 e 30 de março, então, fará esses dois jogos treino contra o São Paulo, no CT da Barra Funda, e contra o Corinthians no dia, aí sim, no dia 30 ou no dia 27, as datas, aí qual será o primeiro ainda não está definido, tá? O Corinthians vai fazer esse jogo no CT mesmo, porque não terá nenhum tipo de pressão. Não sei se é o momento, não sei se é a melhor solução, mas eu acho que talvez a melhor resposta fosse jogar diante do torcedor. Já o Corinthians vai, ao todo, 24 dias sem jogo oficial só na Libertadores, ou entre o dia 4 ao dia 6, ali, 4, 5 ou 6, mas vai fazer esse jogo treino aí contra o Coritiba dentro do seu CT, sem nenhuma presença de torcida, de imprensa. Realmente eu não sei até que ponto isso é legal. Eu acho que poderia abrir para o torcedor, poderia fazer um acesso a quem não tem acesso à Neoquímica, mas enfim, foi definido isso e temos que respeitar aí a decisão dos clubes. Minha gente, não tá fácil. Não tá fácil. Bom, e para falar em pressão, os jogadores se reapresentam hoje, né?
nesta segunda-feira, e eles estão muito preocupados. Os jogadores ganharam sábado e domingo de folga. Na sexta, nós tivemos aquela invasão por um grupo ali de 20, 30 torcedores lá no CT. Conversaram com os jogadores, conversaram com o Alessandro, que é o gerente de futebol, o Roberto de Andrade, quando soube, se trancou em uma sala. Tudo isso você já sabe, o Duílio viajando. Só que os jogadores, eles estão com um certo receio disso e eles querem uma definição da diretoria com relação à situação aí do Roberto de Andrade e do Alessandro. Porque eles entendem que essa cobrança, que num primeiro momento foi tranquila, não teve nenhum tipo de contato físico, nenhum tipo de violência, felizmente, apesar de que a invasão ela não é a forma mais correta, né? Mas o lado positivo é que foi apenas uma conversa. Mas todo mundo percebe que isso pode ir além. Até por isso os jogadores estão preocupados. E eles querem uma definição por parte da diretoria. O Roberto fica, o Alessandro fica, o Duílio vai bancar os dois, o Luan será reintegrado, como é um desejo hoje da direção e do próprio jogador. E os jogadores estão preocupados com isso. Por quê? Esse tipo de cobrança pode perder a mão em algum momento. O que a gente espera que não aconteça. Mas a gente sabe muito bem que alguns torcedores perdem um pouco mais a paciência e partem por um lado que a gente não gosta, porque nenhum tipo de violência é legal, nenhum tipo de violência é bem-vinda. Mas no deslocamento do ônibus entre o CT e o estádio, uma viagem, na própria Neoquímica Arena, os jogadores estão muito preocupados com isso, com questões de segurança, com questões de paz para trabalhar. É claro que muita gente pode falar, bom, eles querem paz, eles vão trabalhar. A cobrança, eu acho que ela tem que ser feita por melhores resultados, por melhor rendimento, mas de uma forma tranquila, não de forma violenta jamais. E os jogadores querem uma definição, eles querem uma posição da diretoria em relação a essa situação, sobretudo do Roberto e do Alessandro. Vão continuar? Os jogadores terão tranquilidade para trabalhar, para chegar no CT, para não ter um carro atingido por uma pedra, por o ônibus não ser... Enfim, eles querem uma definição. Evidentemente que nenhum jogador vai falar claramente sobre isso, abertamente, mas a gente também tem informações de que eles estão preocupados com isso. Vamos ver o que vai acontecer aí, qual será a posição do Corinthians em relação a isso. É um momento muito conturbado, muito delicado, praticamente às vésperas de uma estreia em uma Copa Libertadores, onde a cabeça deveria estar boa, o ambiente deveria estar melhor, o Corinthians devendo estar ali, disputando finais de campeonato estadual. Então, é um momento muito conturbado, muito delicado, muito tenso em relação às vésperas de uma estreia aí numa fase de grupos da Libertadores. Comenta aí, vê o que você acha, dá a sua opinião. Fala também sobre o que você acha desses jogos treino aí. Curitiba é uma boa? Bom, e para a gente finalizar o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Matheus Pereira, tá, gente? O Matheus Pereira, que, ao que parece, está ficando mais distante do Corinthians. O Matheus Pereira, no início do ano, essa informação foi até trazida pelo Samir Carvalho, do Café do Setorista, no início do ano, estava tudo certo entre Corinthians e jogador, que pertence ao Al-Hilal. O Al-Hilal só quis emprestar por 4 meses, o Corinthians recuou, falou que não, que queria o jogador por uma temporada. Não chegaram a um acordo. O Al-Hilal emprestou o Matheus Pereira para o Al-Ahda, também lá dos Emirados Árabes. Esse contrato está acabando. O Corinthians, claro, é um jogador que o Corinthians tem muito interesse e o jogador também quer jogar
no Corinthians. Isso é um fato. Agora, o Aouada, aonde o Matheus está jogando hoje por empréstimo, tentou, junto ao Hilal, uma prorrogação de empréstimo até o final da temporada. E o Al Hilal disse que não aceita mais emprestar. O Al Hilal quer vender o Matheus Pereira. E querendo vender, ele pagou em torno de 18, 19 milhões de euros pelo Matheus Pereira, ele quer, logicamente, recuperar uma parte desse dinheiro. É um patrimônio. Não sei se por 10, por 15, por 18, por 20. Não sei. Quem é o dono é que põe o preço. Ele quer recuperar uma parte desse dinheiro. Isso é fato. Em cima disso, fica muito difícil o Matheus Pereira vir para o Corinthians. Se não for por um empréstimo, pagando alguma coisinha ali, ou de graça, comprar, eu acho que é pouco provável. Pela postura que o Corinthians tem ultimamente, de só conseguir e querer jogadores de forma sem custos, né? O jogador chega apenas para receber salários, fica muito difícil. Então, cada vez mais longe essa questão do Matheus Pereira no Corinthians. Vamos aguardar, o contrato dele é até junho, vamos ver o que acontece. À noite a gente volta às 9 para bater um papo com vocês aqui na nossa live. Deixa seu comentário aí sobre o Matheus Pereira, vale a pena investir, não vale? Quero saber a sua opinião. Valeu, tamo junto, excelente dia a todos, muito obrigado pela companhia. Deixa o like, se inscreva aqui. Valeu, tchau, tchau.